TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo o carinho, a paciência, a audiência, que toda semana a senhora e o senhor dão para o nosso programa. Tenho certeza absoluta que a senhora e o senhor gostarão muito do nosso programa de hoje. Trouxe dois convidados, cujos assuntos serão muito interessantes, tenho certeza absoluta disso. E quero, antes de começar o programa, mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Teresópolis e Friburgo, praças onde, não tem muito tempo, a nossa querida TVC, TV Correio da Manhã, passou também a entrar nessas praças. Muito obrigado pela audiência dessas novas praças. Eu vou pedir agora um breve intervalo comercial. É apenas 30 segundos, não saia daí, nos acompanhe, fiquem conosco e já vamos iniciar nossas entrevistas. Existe uma maneira melhor de curtir sua feira do que degustando um delicioso pastel. O pastel da feira é uma verdadeira alegria que faz sua feira ficar saborosa e divertida. Venha conferir! Muito bem, conforme eu disse, é muito rápido, já estamos de volta. E eu estou aqui ao lado da advogada Rosângela Stumpf, muitíssimo conhecida dentro de Petrópolis, não só na área jurídica, mas principalmente na área política. A Rosângela já foi presidente do PSB, já foi presidente do PSD, foi advogada do Rubens Bom Tempo durante muitos e muitos anos, e é uma pessoa uma ligação muito estreita com a política petropolitana. Rosângela, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fico muito satisfeito em tê-la aqui e em poder levar aos nossos telespectadores um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência, da sua vivência com Petrópolis e também um pouquinho fora de Petrópolis e tudo mais. Mas para que os nossos telespectadores, principalmente porque estamos em praças novas agora, que extrapolamos para Petrópolis, graças a Deus, mas estamos aí em Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Teresópolis, Friburgo. Eu queria que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Quem é a Rosângela Stumpf, antes da gente começar o nosso bate-papo? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui no seu programa, né? Agradeço aí o convite, né? Agradeço aí os telespectadores, a audiência, e estar podendo entrar na casa de vocês, né? Meu nome é Rosângela Stumpf, eu sou advogada e desde muito jovem já milito na área pública aqui em Petrópolis. Eu comecei a minha vida, vamos dizer assim, minha vida pública no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que na época que não continua ligada ao Frei Leonardo Boff, que não é mais Frei, né? Trabalhei lá 6 anos, lá eu comecei, na época eles ajudavam a organizar associações de moradores, o Facchini, que era presidente da FAMP, ele era de lá, e a gente fazia todo um trabalho de organização, né, comunitária, como até hoje o Centro de Defesa faz, né, que o pessoal acha que o Centro de Defesa é ligado a bandido, no caso não é, e eu aprendi muito da minha vida ali, né, de comunidade, de estar no trato com as pessoas que
que mais precisam, enfim, de despejos coletivos, de estar defendendo o pessoal da BR-040 desde aquela época, né? Então comecei a vida pública ali, né? E depois acabei indo mais para a vida política. Continuei advogando mais, fazendo uma assessoria, né, na área pública, e peguei presidência, igual o Bernardo falou, de 2 partidos. O PSB, eu fui presidente por uns 15 anos, mais ou menos uns 15 anos, depois houve um desentendimento, eu acabei saindo, depois de muitos anos, que é o partido do atual prefeito, né? Ele foi eleito pelo PDT, depois, logo no primeiro mandato dele, ele migrou para o PSB e está lá até hoje. Aí depois eu fui para o PSD, e saí agora recentemente, que eu não tive mais condições de continuar no partido, né? Todo mundo aqui na cidade viu o que foi que aconteceu. A gente passa um machismo estrutural dentro dessa a sociedade como um todo, mas principalmente dentro dos partidos políticos, né? Faz-se campanha da mulher na política, né? Eu nunca fui candidata, apesar de várias pessoas quererem, eu sempre gostei de ficar na assessoria, né? Mas sofri assim, e principalmente há 2 dias do Dia Internacional da Mulher, eu fui trocada à presidência do partido sem aviso prévio, porque eu não concordei com a política que a partir dali o partido estava implantando aqui em Petrópolis, né? E eu acho que a divergência é salutar, você não é obrigado e não existe unanimidade, né? Por isso tem as executivas do partido. E eu acabei, assim, praticamente sabendo pelo Instagram do presidente da estadual que eu não estava mais na presidência. E no período que faz campanha, mulher na política, e no fundo, nós somos apenas uma cota, né? Porque a cota não é para a mulher, é para ambos os sexos, né? Acabou ficando para a mulher, porque é muito difícil a gente conviver nessa área, sabe? Eu tentei, hoje o pessoal até fala assim, você quer ser presidente de novo? Eu não quero mais isso para a minha vida. Até porque é uma coisa que pelo menos eu até hoje fiz de graça, eu não recebia nada para estar em presidência de partido, e ainda acabava advogando de graça, porque agora a prestação de contas do partido passou a ser um processo jurisdicional, precisa de advogado, quer dizer, eu ainda usava minha OAB para o partido estar todo certinho, e fazendo tudo, e hoje em dia eu quero ficar só mesmo na assessoria, né, mas não mais em presidência, porque é uma coisa muito desgastante. E a falta de respeito para com a mulher é muito grande, ela acaba só virando cota mesmo, né? Esse que é o problema. Eles aturam a gente, vamos falar assim, porque é obrigado, porque nós somos cota. A cota não era para gente, né? Mas... Você ficou sabendo que foi retirada da presidência do PSD, ficou sabendo de uma forma um tanto quanto, digamos assim, esdrúxula, não natural, né? Eu diria até que ficou sabendo por conta de imprensa, né? Não foi bem assim, mas como se fosse. Ficou sabendo por terceiros, porque não lhe foi transmitido diretamente a vontade do partido com relação à sua saída. Mas havia uma história prévia anterior na Câmara dos Vereadores, Sim. Quando a vereadora Gilda Beatriz fez uma proposição com relação ao seu nome para assumir um determinado cargo na Câmara. Sim. E o então presidente da Câmara vetou essa indicação, e ali já começou um clima muito difícil e muito complicado. O clima é anterior. Já começou. Assim, o que acontece? Eu fui para a Câmara em início de 2022, ocupar lá o controle interno, que é uma área que eu já atuo há muitos anos, né? Fui controladora do município e estava no controle interno, só que a legislação da Câmara,
ela dá, quando termina o término do mandato do presidente, que é 2 anos, o controlador da Câmara, ele tem estabilidade por 6 meses até protocolar as contas no TCE. E aí foi trocada a presidência da Câmara no início de 2023. Quem assumiu foi o vereador do meu partido, né? Diga-se de passagem. Eu era presidente do partido quando ele foi eleito. Depois o partido ficou 1 ano e meio sem direção. O Eduardo Paes entrou como presidente da estadual e não colocou ninguém. Eu retorno como presidente. Esse lapso temporal de 1 ano e pouco ficou sem ninguém. E a primeira coisa que ele foi fazer foi me exonerar. E aí ele não pôde. E aí começou uma queda de braço. Eu fiquei lá meio que, assim, eu tinha essa obrigação de estar prestando as contas do ex-presidente, e eu fiquei. É o meu estilo, porque te confesso que foi muito difícil. Muito difícil, não foi uma coisa fácil, sabe, ficar lá quase, eu saí antes do prazo, quem me conhece, faltava 1 mês para eu me aposentar. Eu saí antes, depois tive que pagar boleto para poder me aposentar. Aí a Gilda, também do meu partido, quando ela soube, eu pedi exoneração, quando ela soube que eu tinha saído, ela me chamou para ir para o gabinete. Só que como ela era a primeira secretária, a vaga era da primeira secretária, era dentro da Câmara. Aí também se recusou a me nomear. A perseguição já veio do início de 2023. Existe uma coisa muito interessante nisso aí, que foi a aproximação do Júnior Coruja, presidente da Câmara, com Bom Tempo, fazendo o Júnior assumir a presidência da Câmara e levando o partido, o PSD, a vir a apoiar Rubens Bom Tempo. Que até então, o Hugo Leal, que é a figura amor do partido em Petrópolis, presidente do partido, inclusive, na executiva estadual, nunca se aproximou muito desses últimos anos de Rubens Bom Tempo. Tiveram uma convivência muito boa anteriormente, em outros mandatos do Bom Tempo, mas dessa vez ele estava de fora. A que se atribui esse interesse, essa aproximação de Hugo Leal, Rubens Bom Tempo? O que me foi colocado, que eu fiquei sabendo, foi uma questão em nível nacional do partido, porque a única prefeitura aqui no estado do Rio, que é do PSB, é Petrópolis, né? E aí houve uma aproximação do PSD lá em São Paulo, e aí teve mais ou menos esse viés de Petrópolis ter que apoiar, entendeu? Só que não precisava ser da forma que foi feito comigo, porque quem me conhece, a gente sabe que os partidos, eles ressurgem só no período eleitoral. Ali bota presidente, tira presidente, aí aparece, quem me conhece sabe que eu não dou para ser de partido de aluguel. Eu faço um negócio direito, onde eu estou, minhas contas são todas aprovadas, eu não deixo o partido para trás, tanto que agora eu vou responder, eu entrei em outubro de 2023, já peguei os extratos bancários para prestar conta de outubro, novembro e dezembro, que tem o prazo, então nunca teve partido suspenso, nada na minha mão, entendeu? Eu faço a coisa de forma que o partido seja uma coisa orgânica, que ele viva a vida da cidade, não só no período eleitoral para vir candidatos, e aí depois que eleitos ou não, o partido morre, que a verdade é isso que acontece no nosso Brasil, né? E a repercussão que deu com a minha saída do PSD... Você está falando isso aí, desculpe te interromper, eu já te interrompendo. Eu estou fazendo uma digressão aqui, estou fazendo Os partidos morrem no intervalo entre uma eleição e outra. Sim. Por uma única razão. Não há interesse na executiva dos partidos em manter o partido vivo. É por aí. Sim, mas a gente... Porque eles abandonam, inclusive, os membros do partido. Sim. As pessoas que são filiadas ao partido são totalmente abandonadas. Mas totalmente abandonadas. Então não existe isso de... o partido poderia ir vivendo ano a ano durante...
Isso não acontece. Mas assim, no PSB acontecia, a gente fazia reunião todo mês, e quando o deputado Hugo Leal ainda era o presidente da estadual, o PSD também tinha reuniões todo mês, a gente fazia. Agora, com a mudança da estadual, o que aconteceu isso? O partido ficou quase um ano e meio sem direção, e quando retorna, é esse tipo de atitude, entendeu? E quem me conhece sabe que eu não vou presidir partido de aluguel. Chegou aqui, botou no período eleitoral, acabou o período eleitoral, está saindo. A repercussão que está dando em relação à minha saída é exatamente por conta disso. Da sua dedicação. Por causa da minha dedicação. Eu vou precisar pedir desculpas a você e pedir um breve intervalo, e aqui os nossos patrocinadores é que mandam no programa. Fiquem conosco, é apenas 30 segundos, já voltamos. Existe uma maneira melhor de curtir sua feira do que degustando um delicioso pastel. O pastel da feira é uma verdadeira alegria que faz sua feira ficar saborosa e divertida. Venha conferir! Muito bem, estamos de volta e eu estou aqui conversando, batendo um papo muito agradável com a advogada Rosângela Stumpf, que é ex-presidente do PSB, esteve presidente durante mais de 15 anos, foi presidente do PSD também por muito tempo, e é uma pessoa muito ligada à política petropolitana e conhece muito da política petropolitana. Então eu vou sair do campo dos partidos e do campo mais genérico. Eu queria ir para o particular. Eu queria saber, pelo fato da Rosângela ter trabalhado uma quantidade de anos muito grande com o Rubens Bom Tempo, qual a opinião dela hoje sobre o Rubens Bom Tempo e sobre o que o Rubens Bom Tempo, a forma como o Rubens Bom Tempo está conduzindo a cidade hoje. Você acha que está tudo bem? O que ela pensa a respeito disso? Para mim é até difícil de falar, né? Porque eu trabalhei muitos anos com ele, fui advogada dele, era presidente do partido, defendia com unhas e dentes, mas depois, quando a gente está do lado de fora e começa a ver realmente a situação, acho que Petrópolis está estagnada, né? Economicamente, falta um planejamento, enfim, é uma dificuldade. Tem toda essa questão na hora das chuvas também, fala assim, foi uma questão de clima, mas há uma falta de prevenção, uma falta de planejamento, né? Eu acho que Petrópolis precisa agora de ares novos, né? De pessoas novas que façam uma recondução aí do nosso município, né? Porque em questão de emprego, em questão de acessibilidade, em questão de tudo, tá uma situação, Petrópolis está numa situação muito difícil, muito difícil. Eu poderia ter voltado agora para o governo e não voltei. O que fazer para melhorar? Qual a sua ideia? O que pode ser feito como sugestão para melhorar, para Petrópolis sair da estagnação, desse ponto de retrocesso que está hoje? Então, eu acho que está faltando um diálogo com a sociedade, que isso não ocorre mais já há muitos anos. Os conselhos municipais esvaziaram, né? Você não vai fazer reunião do conselho, acaba não tendo quórum, as pessoas desanimaram porque vão para os conselhos e depois deliberam e aquelas deliberações não são implantadas. Eu acho que tem que ouvir os empresários, tem que ouvir os comerciantes, tem que ouvir a população, né, que sofre. Essa questão do ônibus agora é uma coisa assim... Não tem nem como dizer, eu não ando de ônibus, mas a gente acompanha a população que tem sofrido, mas sofrido mesmo, né? Que não tem um horário, não tem nada, e o Comutran agora foi calado, silenciado. Então, o que falta, eu acho que para melhorar, agora está vindo eleição aí,
que os candidatos consigam fazer um plano de governo, os candidatos à majoritária, onde a sociedade seja ouvida, e depois, no governo, a sociedade ser ouvida para poder entender o que a cidade precisa, né? E ter bons técnicos, porque tem muito cargo comissionado, né? E esses cargos comissionados, a maioria deveria ser ocupada por técnico. Eu sou política, mas eu sou técnica também, né? Tem os cargos só políticos, mas eu acho que a maioria há necessidade de ser ocupada por técnicos, pessoas que realmente entendam. Olha só, uma coisa que eu noto, entra prefeito, sai prefeito, eu não vou nem falar em nomes, porque são sobejamente conhecidos. Mas o prefeito entrou e ele se fecha num grupo palaciano. Exatamente. Sabe? É aquele grupinho dele, que é de 3, 4, meia dúzia de pessoas, e ele só escuta essas pessoas. Então, quando você fala em falta de diálogo com a sociedade, eu vejo que tem mais de 20 anos, eu posso dizer até mais, talvez, que o prefeito se fecha num determinado grupo e não escuta mais ninguém. E uma coisa curiosa, um amigo jornalista falou o seguinte: Bom Tempo não aceita críticas. Mas por que ele não aceita críticas? Porque se a crítica tiver fundamento, ele vai ter que trabalhar. E eu fiquei pensando muito nisso, de pô, isso é uma grande verdade. Ele não quer que levem problemas a ele. Porque vai ter que se mexer, vai ter que fazer alguma coisa. Então você fala, nós estamos com um problema de mobilidade urbana. Problema de ônibus quebrando todos os dias. É Cascatinha e Petroíta que atendem pessimamente a população. Nós estamos com marcação de exames, principalmente tomografias e raio-x, etc. e tal, 6 meses, 8 meses, 1 ano. Ora, uma senhora que tem um nódulo no seio, que precisa de uma mamografia, não pode esperar 6 meses para uma mamografia. Isso está tudo errado. Está tudo errado. Então a gente vê que você fala das chuvas, porque as chuvas são recorrentes, todo ano acontece. Há 2 anos atrás, e depois disso eu não acompanhei mais, eu fiz um levantamento, o rio Quitandinha transbordou 26 vezes num ano. Ora, é lógico isso? É a força da natureza. Mas é lógico? Não, porque nada foi feito, nem nada está sendo planejado para ser feito para mudar essa situação. Petrópolis tem no turismo histórico, seja no turismo, talvez a maior fonte futura de renda de Petrópolis. E nós não temos, nunca tivemos um profissionalismo na área de turismo em Petrópolis. Nós temos mais de 163 empresas, se não me falha a memória, se não me falha o número, empresas de TI, de tecnologia da informação em Petrópolis. Esse número poderia dobrar com muita facilidade, gerando emprego e renda. Então, é o turismo mal gerido, é a área de TI que não sofre um incentivo, um interesse por parte do governo, é o governo desinteressado em solucionar os problemas da cidade. A grande chuva foi há 2 anos atrás, a última grande chuva. Ainda tem coisas para fazer aqui no Morro da Oficina, aqui no Morém, no próprio Alto da Serra, na Vila Felipe, no Caxambu, mas não, sabe, tudo empurrado com a barriga. Aí fica difícil a cidade sair da estagnação, porque eu não vejo um secretário de governo passar do pedágio para baixo para procurar empresas para trazer para Petrópolis. Não, estão tudo acomodado aqui, não, está tudo bem. Esses dias eu até vi que um secretário de desenvolvimento econômico estava procurando saber dos eventos para que a prefeitura participasse mais dos eventos da cidade. Gente, isso é muita pouca coisa. É muito pouca coisa. Com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o cara tinha que estar todo dia de manhã cedo tomando café da manhã no Codim, no Rio de Janeiro. Tem alguma coisa para mim? Alguém quer se instalar em Petrópolis? Aqui eu dou local, eu dou isenção fiscal, eu dou... Enfim, não. Todo mundo... O petropolitano também se acomoda com relação a essa situação. Por isso é que eu vejo muita dificuldade em modificar isso aí. O que você pensa a respeito? Então, é isso. Acho que há uma acomodação, né? E o governo tinha que estar melhor estruturado, realmente. Melhor capacitação e correndo mais atrás, né? E o povo cobrando mais também. Eu acho que falta isso, né?
Não, quer ver, quando o governo, você falou em capacitação, quando o governo nota que errou em alguma coisa, como errou no antigo secretário de Defesa Civil, que graças a Deus foi defenestrado e agora assumiu o Coronel Simão, que tem capacidade, não só capacidade laborativa, mas também conhecimento profundo da secretaria, sabe? Às vezes eu me pergunto por que Bom Tempo demorou tanto tempo para mudar o secretário de Defesa Civil numa cidade que vive sob riscos constantes. Né? Você não sabe dizer se semana que vem vai ter mais chuva ou não. Né? Nós não temos esse controle meteorológico. Ah, tudo bem que meteorologia é bola de cristal. Tá, até certo ponto. Tá? Porque com algumas horas de antecedência consegue se prever muita coisa e minimizar muito estrago. Das 12 obras de contenção de encostas previstas, com dinheiro em caixa para isso, apenas 2 foram levadas a efeito. Aí fica muito difícil. Rosângela, eu peço desculpas novamente, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. É muito rápido, fiquem conosco, não saiam daí, por favor. Existe uma maneira melhor de curtir sua feira do que degustando um delicioso pastel. O pastel da feira é uma verdadeira alegria que faz sua feira ficar saborosa e divertida. Venha conferir! Muito bem, estamos de volta. Conforme eu disse, tudo muito rápido. E eu estou aqui conversando com a doutora Rosângela Stumpf, advogada, muitíssimo conhecida aqui na cidade, e que sabe muito da vida política da cidade. Então estamos sugando, tirando da Rosângela um pouquinho do conhecimento dela, levando a senhora e ao senhor. Rosângela, eu queria agora abrir um espaço, fique à vontade, não tem tempo limitado para isso, para suas despedidas. Então, na minha despedida, eu queria fazer um apelo aqui para as pessoas pensarem mais nessa questão da mulher na política e nos espaços públicos, né? Porque não é possível, em pleno século XXI, as coisas acontecerem ainda do jeito que acontecem, a total falta de respeito e a mulher ser apenas uma cota, né? Eu acho que nós temos, certeza, toda a capacidade para tocar também as coisas igual aos homens e nós merecemos respeito. Agradeço respeito, direitos iguais, enfim, agradeço aqui a oportunidade que me foi dada, gostei muito de estar falando dos assuntos, né, que infelizmente a gente tem que acabar falando, né, e agradeço aí aos telespectadores aí da TV. Rosângela, muito obrigado. Tenho certeza que agora já vai se abrir um novo caminho à sua frente. Não, já abriu, mas já abriu? Já. Olha que beleza, olha só. Quer falar um pouquinho sobre isso ou não? Ou prefere deixar em off? Prefiro deixar em off. Então tudo bem. Já abriu o óculos, eu te desejo, então, muito sucesso daqui para frente, mais ainda do que você já teve, que dê tudo certo na sua vida. Você merece, você é uma pessoa de valor, uma pessoa que tem uma capacidade profissional muito grande, e isso é muito importante. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Minha gente, 30 segundos, já voltamos. Existe uma maneira melhor de curtir sua feira do que degustando um delicioso pastel. O pastel da feira é uma verdadeira alegria que faz sua feira ficar saborosa e divertida. Venha conferir! Muito bem, estamos de volta. Conforme eu disse, muito rápido. Espero que a senhora e o senhor não tenham saído daí, tenham ficado aqui me esperando novamente.
E agora, eu estou aqui ao lado do Dr. Marcelo Scheffer, que é presidente da OAB Seção aqui de Petrópolis. Eu vou pedir para o Dr. Marcelo também, como eu fiz com a Rosângela Stumpf, nossa entrevistada anterior, nossa pessoa que antecedeu o Dr. Marcelo aqui, que o Dr. Marcelo fale um pouquinho sobre ele, para que os nossos telespectadores conheçam quem é o Dr. Marcelo Scheffer, que é o presidente da OAB Petrópolis. Prezado Bernardo, primeiro registrar que é uma alegria, uma honra participar aqui com você dessa nossa conversa, né, como você bem comentou agora há pouco, uma alegria. Registrar também um abraço aqui a Rosângela Stumpf, profissional muito respeitado aqui na nossa cidade também, pessoa que eu admiro bastante, que me precedeu aqui nessa entrevista. E, Bernardo, eu sou aqui de Petrópolis mesmo, né, nascido e criado aqui em Petrópolis, advogado há 26 anos, e essa minha entrada na advocacia foi através da experiência que eu tive com a minha mãe, advogada, né, e sempre advogou desde jovem, e desde formada, desde que se formou, e eu vivi naquele meio, gostei disso, e desde muito pequeno dizia que queria seguir a profissão na qual fiz a faculdade e segui. Há 9 anos atrás tive a alegria, né, de ter sido escolhido pelos colegas para nos representar aqui na cidade de Petrópolis, em São José do Vale do Rio Preto, que também faz parte aqui da nossa cidade. Trabalho com advocacia, né, a minha profissão, o meu ganha-pão é exclusivamente a advocacia, profissão que eu gosto e admiro muito. E sempre um prazer a gente poder estar servindo não só a classe, como a sociedade petropolitana também. Muito bem. Como é que está a nossa OAB Petrópolis? Nos fale um pouquinho da instituição, da seccional aqui. Como é que ela está? A OAB, ela tem, assim, principalmente 2 viés, né, de atuação. Um é o viés institucional, como conselho de classe. Então, dentro desse a gente tem a análise das questões éticas, que a gente preza, é muito importante, afinal, ninguém quer ter um colega que não siga as nossas regras, que não andem, né, ou que ande só às margens da nossa legislação, esse tipo de colega a gente não quer. Então, a gente preza muito pela nossa a comissão do Conselho de Ética, a gente tem a comissão de prerrogativa, né, que trabalha naquele apoio do que o advogado precisa, e a gente sempre gosta de lembrar que prerrogativa não é privilégio, né? O advogado está ali representando uma parte, representando alguém, né, que precisa ser ouvido, que teve um direito violado, que precisa fazê-lo, então o advogado precisa um mínimo de direitos, e ali são as prerrogativas. Né? E dentro também diversas outras comissões dentro da área jurídica, né? Comissões de várias áreas de direito, como por exemplo aqui meio ambiente, Comissão de Direito de Família e outras áreas também. E, além disso, a gente tem também, já previsto no nosso estatuto, um papel institucional. Então, esse papel institucional a gente exerce de algumas formas, com o trabalho, lembrando, sempre voluntário, todo o nosso trabalho na OAB é voluntário, e a gente realmente só consegue funcionar com o auxílio e a participação dos colegas advogados. Então, a gente participa nessa parte voltada para a sociedade, né, através de várias comissões também. A gente possui várias comissões temáticas que são voltadas para a sociedade. Aqui também a gente tem, por exemplo, comissão do idoso, comissão da criança e do adolescente, comissão que trata das pessoas com necessidades especiais, comissão de proteção e defesa dos animais, direitos humanos e outras tantas que exercem sua função. E também, essa é uma ideia que surgiu no início do nosso mandato, do nosso grupo, e eu sempre incentivei isso, que é a participação junto dos conselhos municipais. A gente sabe o desafio que é a participar, gerir o conselho municipal, ou ter ele efetivamente trabalhando como uma voz da sociedade. Então a OAB busca, né, e eu incentivo sempre as comissões que têm, né, os temas afins com os conselhos municipais, que o representante, algum representante da OAB participe. E nessa participação ele busca, né, de certa forma, fiscalizar aquela área, né, aquele tema de que está participando ali, levar informações jurídicas, levar dicas e de uma forma, conhecimento que possa contribuir com a sociedade dentro dessa parte. Então, esses são os 2 principais viés que a OAB Petrópolis tem, não só, né, na sua disposição estatutária, mas também no seu dia a dia, na sua atuação. Eu vou fazer uma crítica construtiva. Eu não deveria, mas vou fazer. Eu vejo a OAB Petrópolis, a seccional da OAB de Petrópolis, com muito pouca visibilidade perante a sociedade. Eu acho que a OAB deveria estar mais integrada à sociedade petropolitana, ou buscar se integrar mais
até ter um pouco mais de publicidade com relação aos seus atos e fatos e feitos, sabe? Levar à sociedade um conhecimento maior do que a OAB pode fazer por ela e o que a sociedade pode fazer pela OAB. Estreitar mais esse diálogo. O que você pensa a respeito disso? Então, você fez um comentário que a gente já escutou esse comentário em outros momentos da nossa gestão, no tempo que a gente está. Acho que o que acaba acontecendo, Bernardo? Na verdade, a gente não tem uma formação muito voltada ou preocupada, diria, com a questão da publicidade. Hoje isso é essencial com relação a isso. Não falo publicidade, falo dar conhecimento as atividades da OAB. Talvez publicidade não seja o melhor termo, mas a forma de divulgação, né? Essa forma de fazer isso. Então, lhe confesso que a gente acaba se concentrando muito na atividade fim, né? Em alguma dessas áreas, por exemplo, que eu fiz, e realmente a gente, quando faz aquilo, não faz talvez com essa visão, né? Vão fazer e vão ter o cuidado de levar isso à sociedade, levar à imprensa, ou de levar... A gente tem, através da nossa rede social, do Instagram, do Facebook, o Instagram é a mais utilizada, então a gente coloca bastante informações ali, mas nem todo mundo segue, a gente sabe disso. E a gente sabe o desafio que é alcançar, né, toda a sociedade. Esse, por exemplo, é um canal que a gente agradece essa oportunidade que a gente tem de divulgar, de levar essas questões. Mas eu acho que o que acaba acontecendo é um pouco isso, né? A gente, na verdade, se preocupa muito em executar aquela função e levar, né, a gerir aquela questão que a gente abraçou ali para fazer, mas realmente a gente não tem essa visão de como vou divulgar, como vou fazer, a gente acaba não se preocupando com isso. Mas é uma informação importante, uma crítica construtiva, como você falou, que a gente realmente tem que pensar uma forma de talvez colocar isso de uma forma mais ampla para a sociedade. Eu te falo isso como advogado e um sentimento pessoal meu. Talvez não seja da doutora Rosângela, da Thaís, filha da doutora Rosângela, que também é advogada, né? Do Eliezer, que é estudante de Direito. Sabe? Mas eu noto a OAB apartada, afastada da sociedade, podendo se integrar melhor à sociedade, sabe? E proporcionar à sociedade ainda coisas do interesse maior da sociedade, para chegar mais junto, digamos assim, à sociedade petropolitana. É uma sugestão para que você pense, converse com seus conselheiros, converse com a sua diretoria. Quem sabe a gente pode começar a pensar nisso também, né? Não só numa atividade fim de prerrogativas, família, enfim, né? Vamos pensar também uma maneira de nos aproximarmos mais da sociedade petropolitana. Como é que a gente pode participar mais da sociedade petropolitana? Acho que essa deve ser uma questão que eu acho que talvez seria interessante discutir internamente. Eu vou te pedir licença, porque eu vou novamente pedir um breve intervalo comercial, sabe? É apenas 30 segundos. Já voltamos. Existe uma maneira melhor de curtir sua feira do que degustando um delicioso pastel. O pastel da feira é uma verdadeira alegria que faz sua feira ficar saborosa e divertida. Venha conferir! Muito bem, estamos de volta e eu me repetindo como faço sempre, eu disse, não vamos demorar e não demoramos. Olha, eu estou aqui batendo um papo com o Dr. Marcelo Schaffer, que é o presidente da seccional do OAB de Petrópolis. E agora eu vou entrar um pouquinho no assunto jurídico. Eu tenho que me aproveitar dele, já que ele está aqui. Doutor Marcelo, como é que o senhor enxerga esse ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal? Eu sei que é um assunto difícil de falar e que a gente tem que ter até, ultimamente, certos cuidados com certas palavras e com a emissão de certas opiniões a respeito do Supremo. Mas esse ativismo judicial não está prejudicando o país? Bernardo, eu, certa vez, há muitos anos atrás, bem antes da gente, né, viver essa questão hoje da comunicação, né, tão grande, e eu acho que isso possa ser uma questão que a gente pode tratar também, eu escutei o seguinte, não sei se a doutora Rosângela e a doutora Thaís aqui nos assistindo, se já ouviram também.
É uma máxima que dizia, não sei quem é o autor, mas que dizia o seguinte: se o judiciário está aparecendo muito numa sociedade, é porque alguma coisa não está indo bem. Se uma procuradoria do Estado está aparecendo muito no Estado, ou uma procuradoria municipal está aparecendo muito no município, é que alguma coisa não está indo bem. Que, na verdade, a justiça deve ser uma exceção. A gente deve resolver os nossos problemas sozinhos, a gente deve tocar a nossa vida dentro da retidão, evitando gerar problemas, gerar situações para outrem, Então, em regra, o judiciário, e aí a própria inércia do judiciário, que vai realmente a questão de contra a questão que você falou, o judiciário tem que ser inerte e não ter ativismo. Então, na verdade, quando a gente vê começar a aparecer muito, é porque realmente alguma coisa na sociedade não está indo bem, não deveria ser assim. É importante essa visão dessa questão da inércia do judiciário. Ele está ali, não é para aparecer, não é para ter, e se você tiver uma demanda, você leva lá. O Estado puxou para ele esse monopólio da solução dos problemas de outrem, para que não se faça justiça com as próprias mãos, porque senão você não tem medida, você não tem equilíbrio, cada um vai ter o seu. Então, esse é o papel do judiciário. E aí a gente pegando hoje, talvez, essas questões da mídia, da facilidade de comunicação, das nossas redes sociais e tudo mais, acabou-se gerando uma visibilidade muito maior do judiciário. Que antes, e aí na época, por exemplo, que eu fiz a faculdade, a gente sabia quem eram os ministros do STF, porque a gente acompanhava ali, principalmente no início da carreira, jurisprudência que se procura. Naquela época a gente ainda procurava no livro, nos livros de jurisprudência, e a gente ali entendia. Às vezes a gente olhava o ministro e ainda tinha que consultar se ele estava ativo, se não estava ativo. E aí, de repente, hoje isso virou uma visibilidade. Teve justiça, também a questão de fazer essa publicização de alguns julgamentos, quando ele não tem segredo de justiça. Então isso tudo levou a essa questão do judiciário chegar direto à sociedade, o que não chegava tanto antes. E aí vem diversas situações que acabam gerando isso. A gente teve, por algum momento, discussões jurídicas que envolveram consequências políticas, por exemplo, do nosso cenário nacional, de grande relevância. Então, aquele tema foi levado ao judiciário a nível estadual, depois o judiciário a nível nacional, e aquela decisão ela teria uma influência, como teve, por exemplo, na questão da política nacional e até de política partidária. Então, aquilo ali acaba misturando um pouco a função do judiciário com a função, de repente, daquela posição política pessoal que todos devem ter. Então, eu passei a gostar mais de um magistrado, gostar menos, achar melhor isso, achar melhor aquilo, porque aquilo foi favorável, foi contra o que, eventualmente, eu penso politicamente. Então, eu acho que talvez essa mistura levou a isso. E aí também tem a questão pessoal, Cada um tem uma forma de se expressar, cada um tem uma forma de reagir naquelas funções que são colocadas, naquelas missões que lhes são dadas, uns reagem, às vezes, de forma mais equilibrada, de forma, de repente, mais prudente, talvez outros nem tanto, e aí isso é da natureza humana, a gente vê diversos perfis. Bom, olha só, eu há muitos e muitos anos, eu digo que o Supremo Tribunal Federal tem que ser um tribunal político. Ponto. Contrariamente a isso, muita gente me diz, olha, você está errado, você está equivocado, mas até hoje eu continuo com essa opinião e não mudei. Eu vejo hoje dois grandes problemas, muito sérios. O primeiro problema é a vaidade pessoal dos ministros. Por que eu te digo isso? Porque hoje ninguém sabe a escalação da seleção brasileira, mas sabe o nome dos 11 ministros do STF. Opa! Alguma coisa, conforme você mesmo disse, está errado. O fato da TV Justiça ter dado uma maior visibilidade às decisões e aos julgamentos, aquele julgamento que poderia levar 15 minutos está levando 2 horas, 4 horas, 2 dias. Por quê? Porque o ministro quer fazer um voto longo para quê? Vaidade pessoal. Mas até aí, tudo bem. Acho que a vaidade pessoal faz parte da índole humana. Vamos relevar esse ponto. O que não pode ser relevado? A criação de um direito de cada um. Opa! Explica isso aí, Bernardo. Eu vou explicar. A interpretação das normas jurídicas, a interpretação da lei, também chamada de hermenêutica, mas isso é uma coisa bem boba, muito sofisticada. Eu quero colocar como interpretação da lei
segue uma série de preceitos para que ela seja interpretada. Mas uma coisa que não é admissível é você interpretá-la ao seu bel prazer. E o que está acontecendo hoje é que estamos tendo ministros que estão interpretando a lei ao seu bel prazer, criando normas em cima de interpretações estapafúrdias e políticas. Eu falei que tinha que ser um tribunal político, mas não partidário. E é o que está acontecendo hoje. Como é que você está enxergando isso, Marcelo? Então, essa questão, na verdade, ela traz até um âmbito mais nacional, né? A gente, no nosso dia a dia de instituição, a gente não chega a esse patamar desses detalhes. Mas, claro, como cidadão, como advogado, como operador do direito, a gente interpreta isso. O que a gente acaba verificando, né? Algumas situações, elas acabam gerando consequências, como você falou, deu um exemplo, de repente, de um efeito político partidário naquela decisão, mas eu não diria só isso também, eu diria outros. A gente vê, às vezes, diversos efeitos financeiros, né? Então, assim, por exemplo, recentemente a gente teve uma decisão super acompanhada, que é uma área do direito que eu não atuo, direito previdenciário, mas a chamada revisão para a vida toda, né? A maioria de todos os juristas entendia que ela deveria ocorrer, Sim. que era o mais razoável. Sim. E a decisão deles, por maioria, foi contrária, né? Então, nisso se pensa também, e alguns, né, que atuam na área e escrevem sobre isso, que talvez essa decisão veio lá com um viés de preocupação econômica, né? Não, talvez o direito até exista, mas como o governo não vai ter dinheiro para pagar, então não vamos fazê-lo. Exatamente. Tivemos um outro exemplo, há cerca de, acho que 2 anos atrás, 1 ano e pouco, 2 anos atrás, a questão de discussão do FGTS. O FGTS, como teve aquela questão dos planos econômicos, né, que 20 anos depois começaram a gerar crédito para pagamento, existiu, né, uma legislação que mudou a questão da multa do FGTS. A multa, todo mundo sabe que é 40% para despedida sem justa causa. Ela passou por um momento a 50%, sendo que esses 10% ia para pagar a dívida do governo anterior. Quer dizer, o empresário pagou a dívida que o governo anterior não corrigiu direito na conta do FGTS. Chegou um determinado momento que essa conta acabou. Os pagamentos acabaram, que ele foi parcelado, teve uma regra. E a multa continuou, né? Então, diversas ações, esse tema chegou como tema repetitivo ao STF, e assim, os operadores da área diziam, olha, não tem como ser diferente. A lei é clara, era até aquele pagamento. Continuaram mais 1, 2, 3 anos, até que efetivamente mudaram a lei e cancelaram. Então, tinha ali um lapso temporal em que aquele valor não era devido, porque a finalidade para que ele foi criado, ela existia. E assim, todos davam como certo, não certo que na justiça nunca tem 100%, mas vamos lá, próximo dos 100%. E, de repente, quando saiu a decisão, conseguiram uma fundamentação, e ao fundo também se tem que essa fundamentação ela foi financeira, né? Iria gerar para o governo federal também um valor muito alto para se devolver. Então, essa é uma questão que nos preocupa, né, com relação a isso. Essa talvez influência, né, política no tribunal, concordo também que a questão da nomeação política ela é interessante, mas também há, de repente, alguns reparos que possam acontecer, como algumas sugestões, alguns estudos que já levaram, por exemplo, talvez o ministro do STF, ou de repente até do STJ, deveria ter um mandato, um prazo, ele entrou, ficaria ali, vamos supor, por 8 anos. De repente, 8 anos é um bom prazo que ele consegue se estabilizar, entender bem daquele tema todo e contribuir bastante isso aí. Porque nós temos ministros agora, recentemente, na nossa história recente, que estão entrando no tribunal em torno de 50 anos, 50 e poucos anos, menos de 50 anos. Esses ministros vão ficar, se ficarem até os 75 anos... 30, 35 anos. 30, 35 anos, exatamente. Quase o tempo de vida de algumas pessoas, ele vai ficar só como ministro do STF, né, naqueles entendimentos, naquelas medidas e talvez naquelas influências, né, políticas ou favoráveis ou contra. Então isso é uma preocupação. Então esse era um tema, de repente a gente ter ali um prazo de 8 anos no máximo, claro, não pode passar ali dos 75, Rapaz, mas acho que tivessem mais. Então essa oxigenação poderia trazer talvez mais uma segurança, ou talvez uma vulnerabilidade por questões que poderem mudar, mas a gente tem a mesma Constituição, em tese a gente tem que interpretar dela. A renovação, então, parece mais seguro do que problema. A renovação no STF seria altamente salutar a esse país. Eu não tenho a menor dúvida disso.
Antes, a gente está chegando muito próximo do final do programa, mas tem um assunto que eu precisaria falar contigo, que se escutou há uns tempos atrás, eu não sei como é que está hoje, muitas reclamações de advogados de não estarem sendo recebidos por juízes aqui em Petrópolis. Na minha época, eu não vou dizer que enfiava o pé na porta do juiz, mas eu batia lá e era atendido por todos os juízes. Na minha época de jovem advogado, que eu advoguei durante 38 anos, é um tempinho aí. Eu sou meio velho, não parece, mas sou. Sabe? E eu sempre tive um bom diálogo com juízes e com desembargadores. Inclusive tem alguns desembargadores, meus amigos e tudo mais, ainda da época do passado, de muitos anos atrás. E eu vi algumas queixas da classe aqui em Petrópolis que os juízes não estavam tratando os advogados de igual para igual, e a igualdade existe. Tá? E a OAB estava tomando algumas atitudes, algumas providências com relação a isso. Como é que está essa situação hoje? Na verdade, são questões pontuais, né? A gente, na verdade, isso vai muito do perfil também. A gente tem hoje, e aí isso não é uma situação que esse tipo de relato, por exemplo, de Petrópolis, isso é do Brasil inteiro, tá? E o que a gente percebe hoje é que houve, diferente do passado, né? Eu estou também há vários anos, há 26 na advocacia, mas todo o meu período de faculdade eu fiz estágio, até antes de entrar na faculdade eu já convivia no meio, e na verdade hoje a gente percebe assim, com o crescimento da sociedade como um todo, como o crescimento da população, com o crescimento de número de advogados, isso tudo, a gente não tem mais aquela convivência, diria, quase que familiar que a gente tinha no passado, né? Eu me lembro como estagiário, em algumas oportunidades, eu ia levar, às vezes, ao magistrado e era recebido, né, por conta de uma coisa mais simples, de fazer... Eu vou mais longe. Eu era muito jovenzinho, teve juiz que me ajudou. Não duvido. Sentia prazer. Ele dizia, vai ajudar advogado faz um pedido de outra forma que eu consigo lhe ajudar melhor. Exatamente. Aí, isso foi com esse aumento, essa convivência foi perdida. Da questão. É assim, muitos juízes, às vezes, passando muito novo no concurso também público, isso gerava, às vezes, um pouco de insegurança no início. Há também aí, relatos por parte do judiciário, não diria talvez aqui de Petrópolis, mas de uma forma geral, né, quando os tribunais se defendem dessa questão, né, da não disponibilidade integral do magistrado, porque assim, os advogados estariam levando muita coisa que não efetivamente necessária, né? Hoje existem regras no CPC de ordem, até para poder trazer uma coisa mais equilibrada e mais justa. Então, as petições entraram, as conclusões entraram, ela teria uma ordem, você teria que seguir aquela ordem até para não privilegiar ninguém, nenhum escritório grande, nem nada assim. O CPC trouxe o Código de Processo Civil trouxe essa preocupação. Então, na verdade, às vezes eles vêm com essa questão. Não, tem advogados que vêm aqui, às vezes, só para despachar, para juntar uma petição, só para despachar para uma questão que vai ao Ministério Público, uma coisa mais simples que não é urgente, e com isso o magistrado não está conseguindo despachar, não está conseguindo dar sentença e tal. Então, assim, a gente, exato, né? Eu digo assim, como eu falei, isso às vezes é uma das justificativas que eles trazem. Então, o que está se buscando é talvez um meio termo nisso. Agora, claro que há variações. Há magistrados que não há reclamação nenhuma, né, que quando estão ou fazem o atendimento, há outros que dificultam, você às vezes não consegue chegar a ele. Há alguns que as pessoas às vezes têm dificuldade de chegar ao magistrado, mas não reclamam do atendimento, porque às vezes são atendidos por um secretário que leva a demanda e o que tem que sair, sai. Não digo que tem que sair à vontade do advogado, que tem que sair a decisão que precisa ser dada. Ela é dada, então assim, cada um acaba tendo um jeito. Então a gente, hoje em dia, não só Petrópolis, como eu diria aqui todas as subseções do Estado, a gente interage muito do Estado do Rio de Janeiro, e tenho certeza as demais do Brasil, a gente vem atuando em casos concretos. Há casos concretos que o advogado, às vezes, coloca até aviso, aqui no Petrópolis nunca aconteceu, não despacho, só despacho tal dia, tal hora e tal. Então, situações como essa, que não podem acontecer, elas são combatidas conforme elas vêm sendo apresentadas. Infelizmente acontece. Doutor Marcelo, quero lhe agradecer a sua vinda aqui. Não vai faltar oportunidade de estarmos juntos novamente. Muito obrigado por tudo. Abro um espaço para suas despedidas. Queria agradecer, como disse no início, é uma honra poder participar, uma alegria ter essa oportunidade de falar da nossa querida OAB, da nossa instituição, e também estou sempre aqui à disposição do que a gente puder contribuir, e um abraço a todos que estiveram conosco e vão ter oportunidade de assistir esse programa depois também. Bom, quero dizer à senhora e ao senhor que, infelizmente, chegamos na parte mais triste do programa, que é o final do programa. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado das entrevistas de hoje, tenham gostado do nosso programa de hoje.
Volto a dizer, muito obrigado pela audiência, o carinho e a gentileza que a senhora e o senhor têm toda semana para com o nosso programa. Prometo para a semana que vem um novo programa, uma nova atração, novas conversas, mais bate-papo aqui no programa. Quero desejar a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.